Questão dos homossexuais. E, aliás, eu tenho, com o general Adhemar, uma posição muito semelhante, entendendo que não há direitos humanos em relação a determinadas profissões de homossexuais. Eu não tenho nenhum preconceito contra os homossexuais. Quero deixar isso muito claro, para não se dar a impressão de que é uma visão preconceituosa. Mas há determinadas atividades, por exemplo, no Exército, quando os rapazes, enfim, fazem os seus exercícios com as soldadas. Na hora de tomar banho, cada um vai para o seu banheiro, porque é evidente que os rapazes não vão tomar banho. Agora, para o homossexual, o objeto sexual que ele deseja é exatamente o da mesma. O que vale dizer, teríamos que obter banheiros depois dos exercícios para soldados homossexuais para que haja separação. Quer dizer, há determinadas atividades em que se tem que pensar e que, quando o general Adhemar, que é comandante da Sudeste, tomou essa posição, eu também tomei sem preconceito nenhum. Em matéria de casamento, o senador Bernardo Cabral, que foi o autor do parágrafo 3º do artigo 226, declarou o quê? Declarou que era necessária a inclusão daquele parágrafo, porque se entendia que não era necessário. Esse casamento só pode ser entre homem e mulher em 88. São eles que... Por que o artigo 226 declara que a base da sociedade é a família? E o Estado dará a sua especial proteção, caput do 226. Porque sem família e sem prole não há Estado, não há continuação do Estado. Este é o sentido de família. Não há preconceito nenhum contra os homossexuais, mas não são a família que o Estado tem que proteger, que é aquela família capaz de dar continuidade ao Estado, capaz de gerar prole. O que diz o parágrafo 1º? O casamento é gratuito, porque o Estado quer proteger e, evidentemente, não vai criar embaraços para o casamento. O que diz o parágrafo 2º? Casamento religioso tem efeitos de casamento civil. E por quê? Por uma razão muito simples. É que o casamento religioso, em muitos lugares, é aquele casamento que prescinde do casamento civil e que, enfim, ainda a tradição faz com que seja um casamento que tem valor. Ora, nos casamentos religiosos não há casamento, união entre homossexuais. O parágrafo 3º. Considera-se união estável ou unidade familiar a união entre um homem e uma mulher. O Estado tudo fará para transformar em casamento. Um homem e uma mulher. Não é hipótese exemplificativa. É numerus clausus, só pode ser entre homem e mulher. E tanto é verdade que o parágrafo 4º, o que é que diz? Se um deles faltar por viuvez ou separação, continuará sendo unidade familiar aquele que ficar com a prole. O que vai dizer? Família que gera prole. E o parágrafo 5º? Homem e mulher têm o mesmo direito em relação à educação de seus filhos. Nada me parece mais claro de que, sem nenhuma crítica à união de homossexuais, para efeitos constitucionais, para efeitos de família geradora de prole, eles não poderiam, de forma nenhuma, ser considerados família. Não poderia ser adotado. Em janeiro deste ano, a Corte Constitucional Francesa examinou caso rigorosamente idêntico. A Associação de Homossexuais entrou pedindo autorização para que eles considerassem que o casamento de homossexuais tivesse a mesma força do casamento civil. Qual foi a decisão do Conselho Constitucional da França, que é o Tribunal Constitucional da França? Uma decisão muito simples. Diz: nós não nos opomos a que os senhores vão ao Poder Legislativo para pedir a mudança da Constituição. Mas o Poder Legislativo Judiciário não pode criar uma hipótese nova de família. Até porque a relação biológica entre dois homossexuais é diferente entre a relação entre um homem e uma mulher. E é. Então, de maneira que não temos preconceitos, mas batam as portas do legislativo, que é o legislador positivo, não as portas do legislador negativo. Decisão do Conselho Constitucional da França.
Vem o Supremo e coloca que há um princípio que está acima de todos os princípios da Constituição, que é o princípio da felicidade. Num voto de um queridíssimo amigo meu, que é um dos maiores constitucionalistas do Brasil, que é o ministro José Celso de Mello, ele coloca como essência do voto que o princípio da felicidade, que a Constituição deve dar ao povo brasileiro, é aquele que mais tem que ser respeitado. E eu até me perguntei o seguinte: qual é a felicidade de um serial killer? Não é matar pessoas? Vamos respeitar, pelo princípio constitucional, o direito dele ser feliz assassinando pessoas? É evidente que o que está na norma é que tem que ser respeitado. E o Supremo veio a mudar e fazer com que agora a mesma família tradicional seja equiparada ao ponto de haver um projeto de lei no Congresso Nacional que se pretende eliminar as palavras família, pai, mãe, dia dos pais, dia das mães, que não se pode mais falar em nada que diz respeito à família para não criar preconceitos homossexuais, que por serem, segundo eles, de certa forma, ostracizados, hostilizados, inclusive, que eles deveriam ter uma cota dos empregos, porque seria uma forma de estarem garantidos. É um projeto que está da autoria da senadora Marta Suplicy. Ora, que se discuta no Legislativo é um outro problema. Agora, que o Poder Judiciário venha decidir, eu considero que é uma invasão de competência. E é nesse particular que eu tenho procurado alertar, em palestras, inclusive, às vezes com alguns dos ministros, outro dia, o ministro Ricardo Lewandowski, a grande preocupação que eu tenho dessa invasão de competências. Porque a prova mais inequívoca nós estamos tendo agora numa nova invasão de competência, em que podemos ter um conflito entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Diz respeito ao CNJ. Quando eles pretendem incinerar o inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 103b, que diz que é uma competência originária do CNJ para conseguir recursos contra membros do Poder Judiciário, entendendo que só vai valer o inciso 5. Apenas em grau recursal, nós corremos seríssimos riscos de o Congresso Nacional partir para um controle do Judiciário, porque já há deputados e senadores que estão levando o problema, e num conflito em que eles vão utilizar o 49, inciso 11, e os senhores já leram isso nos jornais, provocando um conflito desnecessário. Tenho alertado aos meus amigos, como um velho advogado, mais velho do que eles, lembro-me que a primeira vez que sustentei no Supremo, depois de ter feito 70 anos, lembrava a eles que a primeira vez que sustentara, nos começos da década de 60, eu era um jovem advogado e todos muito mais velhos do que eu. E naquele momento eu olhava os 11 ministros do Supremo, eu era mais velho do que todos os 11 ministros do Supremo, nem por isso deixava de ter a mesma emoção que sempre tive quando sustentei naquela casa. O certo é que tem que haver uma reação da sociedade, porque nós corremos um risco de estabilidade das instituições democráticas. E se houver esse conflito, que pode ocorrer no caso do CNJ, eu passo para a terceira parte da minha exposição. Vamos analisar o que diz o artigo 142 da Constituição, numa interpretação só de um constitucionalista, sem nenhuma preocupação, senão de ler o que os constituintes quiseram colocar. Os senhores conhecem, mas eu vou ler só para poder dar a interpretação que me parece a mais adequada. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, ou vale dizer, um estatuto muito mais rígido para uma instituição que é permanente. Sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se. Esses objetivos eu queria essa reflexão dos senhores. A defesa da pátria, que todos nós sempre aprendemos com 7 anos de idade,
que as Forças Armadas tinham essa função. Mas, num regime democrático de direito, há garantia dos poderes constitucionais. E por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Como é que um professor de direito constitucional a vida inteira eu posso interpretar o texto constitucional? É que as Forças Armadas representam o verdadeiro fiel da balança. O mais importante, sem ser um poder propriamente dito, de estabilidade das relações democráticas, das instituições democráticas. Porque se houver um conflito, cabe às Forças Armadas, dentro da Constituição, com autorização da Constituição, equacionar os problemas. E é interessante a garantia dos poderes constitucionais, garante os poderes, não vai permitir a violação de nenhum poder, não vai permitir a invasão de competências dos poderes, que têm poderes bem delimitados na Constituição. Dos artigos 44 a 135, nós temos o título mais longo da Constituição, que é o título 4º, só dedicado ao poder judiciário e às instituições que dizem respeito ao poder judiciário, isto é, do poder legislativo, poder executivo e do poder judiciário, dos artigos 92, em seguida até 126, e o 127, as funções essenciais ao exercício. Vale dizer, todos os três poderes só têm um fiel de balança, que são as Forças Armadas. Por isso elas foram constituídas para a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Vamos dizer que haja um conflito entre o Legislativo e o Judiciário, e que, de repente, o Legislativo venha e resolva interferir, por exemplo, no caso do CNJ, pegando um projeto que está em andamento muito pior do que aquele que eles não queriam e que resultou no 103B. Poderá o Supremo dizer: não aceito. Nós somos o Supremo, não podemos aceitar que estamos invadindo competência. Nós chamamos isso de neoconstitucionalismo. O texto constitucional diz que os poderes são harmônicos, independentes, artigo 2º, mas nós entendemos diferente. Nós entendemos que podemos invadir essa competência e o poder legislativo socorra do poder das Forças Armadas. Quem vai ser o fiel da balança são as Forças Armadas. E a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, pertence às Forças Armadas. E mais, numa interpretação que debati outro dia numa banca de doutoramento, professora ministra Maria Elizabeth, na USP, com Alexandre de Moraes, Manuel Gonçalves Ferreira Filho e outros constitucionalistas, nós entendemos que, se houvesse hipótese, não caberá ao presidente da República o comando das Forças Armadas. Porque, quando ele fala em poderes constitucionais, são os três poderes. E o chefe do Executivo é um poder. Se o conflito for entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, não pode o chefe de um poder comandar contra ele o próprio poder. E nós entendemos que, para isto, tem que se contender como os comandantes das três forças e não mais o presidente da República, que não poderá comandar nessas funções de estabilidade da República, das instituições democráticas que estão no artigo 142. É uma interpretação constitucional, como eu disse, jurídica. Estou convencido que nós não chegaremos a isso. Estou convencido que alguns ministros da Suprema Corte já admitiram que houve invasões. Nós tivemos recentemente uma decisão em que eles diziam: não podemos ser legislador positivo, por essa razão não aceitamos esse recurso, porque implicaria no mandado de injunção a fazer legislação. Mas é o que está na Constituição. Desses fatos em que eu tenho absoluta certeza, e da mesma forma que as águas saíram pelas margens do rio, elas terminarão a voltar, eu estou convencido
de que voltarão, mas isso permite uma análise que não tinha sido feita até agora. Que essa Constituição foi tão bem feita para manter o equilíbrio de poderes, que deu, nesse equilíbrio de poderes de independência e harmonia, a proibição pelo 103, parágrafo 2º, do Poder Judiciário ser legislador. A competência do Poder Legislativo de impedir a invasão das suas competências normativas e das Forças Armadas de serem o fiel da balança para dar a estabilidade às instituições. Não é sem razão que se pode dizer que hoje nós vivemos um regime democrático e aquilo que nós, os constitucionalistas, chamamos de regime constitucional das crises, é, na verdade, um título importantíssimo para dar estabilidade a um Estado, que muitos criticaram pela denominação de Estado democrático de direito, que a expressão democrático vinha da Revolução Republicana Espanhola. E Manuel Gonçalves, inclusive, chegou a atacar essa expressão, mas os Estados de Direito existem nas ditaduras. O Estado democrático de direito é aquele em que as instituições funcionam com independência e harmonia dos poderes. Então, para encerrar e não avançar muito, o que eu estou hoje convencido é esta uma posição que escrevi e ainda sai nessa própria, no dia 7, um trabalho que coordenei com Zé Afonso da Silva, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, diversos outros constitucionalistas, princípios constitucionais relevantes, e escrevo sobre isso, nesta linha que eu aqui exponho aos senhores, que os mecanismos constitucionais para a estabilidade democrática nós temos. E é necessário que as autoridades no exercício do poder saibam os limites da sua competência, porque a melhor forma de se conhecer os limites da competência é se aprofundar nos momentos em que pequenas crises aparecem, não deixar que elas cresçam. E estou convencidíssimo que, na normalidade, as Forças Armadas, que é o ideal, não devem aparecer. Mas nós criamos mecanismos constitucionais para que sejam elas as estabilizadoras, os fiéis da balança, aquelas instituições que permitem usufruir da verdadeira democracia num país. Essas ideias eu queria trazer. Houve um tempo que eram unitárias, hoje há muitos constitucionalistas que defendem, depois das últimas decisões dos eminentes ministros do Supremo, mas que é importante que nós saibamos, que conhecendo o que está escrito na Constituição, nós poderemos evitar crises e permitir que as autoridades reflitam. E eu concluía da seguinte forma: vivemos um momento de grande estabilidade das instituições. Quando aparecem pequenos senões, temos que alertar para serem corrigidos. Eu lembrava Roberto Campos, no primeiro livro de economia que escrevi em 71, Desenvolvimento Econômico e Segurança Nacional, Teoria do Limite Crítico, em que ele examinava as influências das despesas militares na formação dos orçamentos. E o livro foi prefaciado por Roberto Campos, foi minha segunda tese acadêmica. E Roberto Campos terminou o prefácio da seguinte forma: conhecer os fatos é a melhor forma de se evitar a fatalidade. E o que eu procuro, ao alertar sobre determinados aspectos, que é bom que nós conheçamos, em toda a extensão, o que está escrito nessa Constituição, que apesar da adiposidade, é a mais estável de todas as constituições republicanas que tivemos. E com todas as crises que tivemos, nunca mais se falou em ruptura institucional, porque ela preenche inteiramente as necessidades da vivência, do convívio, da realidade democrática brasileira. Em outras palavras, era o que eu queria trazer aos senhores para reflexão. Oscar Corrêa me dizia: Ives, às vezes, algumas das suas posições não são minoritárias, são unitárias. Mas vale a pena trazê-las, porque assim todos podem refletir. Muito obrigado. O ministro Fernandes apresentará, em nome do Superior Tribunal Militar,
Os agradecimentos ao palestrante. Senhoras e senhores, senhores ministros, doutor Ives Gandra, hoje pela manhã eu me dei conta que hoje era o grande dia em que eu deveria cumprir essa honrosa missão de presidir esta mesa em que o doutor Ives Gandra faria a sua palestra. E percebi que até aquele momento eu não tinha ainda preparado o meu improviso. E digo, poxa, eu vou ter que escrever alguma coisa para não passar nenhuma vergonha após a palestra do meu caro amigo, doutor Ives Gandra. No entanto, imediatamente eu pensei que eu não deveria me preocupar com isso, porque após a palavra de tão eminente jurista e elemento de importância nessa nação, que inclusive participou direta e indiretamente da nossa Constituição, da confecção da nossa Constituição, pouca coisa era para eu acrescentar, pouca coisa era para eu comentar, a não ser realmente apresentar os nossos agradecimentos sinceros em nome da presidência, em nome de todos os ministros, em nome de todos os presentes que aqui foram brindados com essa brilhante palestra. Eu só gostaria de fazer um comentário. Recentemente, deve ter uns 2 meses no máximo, eu fui convidado pelo Comando Militar do Leste, lá no Rio de Janeiro, para proferir uma palestra num seminário de Direito Penal Militar para estudantes, para universitários. Achei muito interessante, lá estive e me coube fazer a aula inaugural desse seminário. E eu dizia ao final, era o meu grande objetivo, dizer da importância da Justiça Militar e de qual a principal tarefa dela. E eu lá dizia que, evidentemente, que um dos grandes objetivos, finalidades da nossa Justiça Militar era preservar a hierarquia e disciplina. Todos nós sabemos disso. É constitucional, inclusive. Em segundo lugar, também garantir a celeridade processual, por motivos óbvios, pois está diretamente relacionado à hierarquia e à disciplina. E, em terceiro lugar, eu levantei que também isso garantia a segurança do Estado e da sociedade. Por quê? Não era possível nós cumprirmos a nossa missão constitucional sem hierarquia e sem disciplina. E se a nossa justiça garante isso, realmente é fundamental a justiça militar. Então, fiquei muito feliz quando ouvi a sua palavra, porque confirmou a minha teoria. Muito obrigado, parabéns. Eu gostaria também, antes de passar aqui a entrega do certificado de participação nesse seminário, de adiantar que uma daquelas 800 publicações que o nosso doutor Gandra já teve a oportunidade de ter, tem esse diário de sonetos. É uma coisa espetacular. E tem uma parte aqui que ele diz, as folhas 169, eu sou aquele que nasceu soldado. Isso é o final do soneto. De meu Senhor na cruz crucificado. Quer dizer, é um cristão e um soldado. Parabéns. Então, aqui está a prova do nosso agradecimento. Muito obrigado.